Bem, nós subimos aqui a Rua Chamada Direita, eu gosto dessa frase, Rua Chamada Direita. Estamos aqui agora chegando na estátua de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Vou dizer para vocês que eu estou um pouco decepcionado, acho muito tímida essa estátua para a importância do nome que representa para o Brasil e o nome da cidade. Praticamente o cara que representa, traz o nome dessa cidade e tem uma história interessante para todos nós brasileiros. E claro, e a pergunta que não quer calar e todo mundo faz, por que mataram Tiradentes, né? Fica essa dúvida. Então, cada vez que nós chegamos dia 21 de abril é notório, e nós estudamos isso no ginásio, depois no segundo grau, na história, afinal nós estudamos e lemos sobre o alferes Joaquim José da Silva Xavier. O alferes aí seria como se fosse tenente, o nome se dava a uma pessoa ligada ao exército. A Zema está mostrando também uma igreja, que é São José Evangelista, e aqui mais à direita é o museu, nós estamos do lado do museu, que é a casa do Toledo, que era de um padre, onde Joaquim da Silva Xavier Tiradentes se reunia para, não digo conspirar, porque essa palavra não cabe, ele para organizar o seu projeto, a sua equipe, para lutar contra a arbitrariedade do governo estabelecido na época, que é o governo real, né? Então, cada 21 de abril, nós relembramos isso, né? Tiradentes. E esse foi o apelido dado a Joaquim José da Silva Xavier, que, como você pode imaginar, ele foi dentista, além de ter exercido outras profissões, como a de minerador, comerciante, alferes da Cavalaria de Dragões, e também fez parte da Força Militar atuante na capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. Entre tantas carreiras, o Tiradentes, um herói nacional, foi o fato de ter sido um dos líderes do movimento da Inconfidência Mineira. Isso sim, foi a principal função dele, que a gente está aqui relembrando esse momento, porque ele representa uma mudança de status quo, porque ele teve a capacidade de se insurgir contra um sistema opressor na época. Para quem está no status quo e nas benesses do poder, pode dizer que foi uma conspiração. Mas quem estava do lado do povo, trata ele como um herói que lutou contra os juros exacerbados, contra a exploração do povo na época, dos negros escravizados, de todos aqueles que foram, de alguma forma, usados apenas como escravos, tanto brancos como pretos, para levar o ouro daqui para Portugal ou para a coroa mesmo instalada aqui na época. Então, esse espírito crítico é necessário fazermos, né? Por isso, Tiradentes é importante conhecer, está aqui a sua estátua, né? Relembrando a sua história, né? A Inconfidência Mineira, que foi esse movimento contra esses impostos que já falei, exacerbados, entre 1789 a 1792. Então, fazendo aí um contexto histórico, eu quero dizer para vocês que o Tiradentes nasceu na cidade de Ritápolis, Minas Gerais, não aqui, no ano de 1746, em pleno período colonial, e o Brasil gerava muitos lucros à coroa portuguesa através da exploração do ouro, sim, que era totalmente destinado à metrópole. Além disso, ainda eram cobrados altos impostos da população. O quinto, por exemplo, equivalia a cerca de 20% do total do ouro extraído. Claro, eu estava até conversando com uma professora lá em BH, a minha amiga Ana Lu, e nós estamos fazendo um cálculo. Ela dizia, Eliseu, sabe que quando o Tiradentes se impôs e quando houve aquela reação, representava esse um quinto 20% do valor que era cobrado dos juros da época. E eu pergunto para você que está assistindo aqui, e ela também questionou comigo. Ele disse, será que hoje não pagamos muito mais? Quanto é que é a alíquota do seu imposto hoje? Quanto é que você paga de imposto de renda hoje no Brasil? E tudo que pagamos de imposto de renda? Não estou dizendo que estava pior do que naquele tempo, mas é bom refletir que
20% de imposto era cobrado na época, já foi motivo de uma movimentação, de uma cobrança, de mudanças. Teve reações? Teve. Teve opressão? Teve. Mas houve alguém que lutou. Eu acho que por isso que eu dou valor a estes heróis que lutam, mesmo passando para a eternidade. E como que alguém pode entender como, na concepção de algum, como ele fosse um agitador, ou alguém que questionasse o sistema, mas eu entendo que foi um revolucionário, alguém que fez a diferença. E o mundo não deve nada aos normais, o mundo deve àqueles que fazem acontecer a diferença. Jesus foi um grande revolucionário, é isso que eu quero dizer para você isso, é isso que eu quero relacionar com você hoje. Eu como cristão, e sou um cristão que vivo, procuro viver o cristianismo da melhor forma possível. Quem foi Jesus? Jesus foi a pessoa que veio e ele enfrentou, aliás, o Império Romano ele não quis enfrentar, porque ele disse, meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Os discípulos queriam que ele enfrentasse o Império Romano, mas ele disse, não, não é essa a minha missão. Agora, ele enfrentou o sistema estabelecido, ele enfrentou o status quo estabelecido religioso, porque quem é que estava no comando? Eram os escribas, eram os fariseus, né? Era aquela casta de sacerdotes. Quem foi que ele bateu? Foi nessa gente, né? Que hoje também, em cada segmento religioso, tem a sua representação. E ele não tolerou, não. Ele foi pesado, chamou de... diz que a minha casa não é covil de ladrões, exploradores do povo. Ele questionou o sistema estabelecido na época, que era o judaísmo, que estava perdido, porque os judeus estavam atrelados ao Estado e fazendo parte daquela cúpula corrupta romana, entre Caifás, os demais sacerdotes e todos aqueles que mataram Jesus. Quem crucificou Jesus foram os soldados romanos, mas quem mandou? Foram os judeus. Quem que respondeu a pergunta, né, de Pilatos? Quem vós quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um líder político, era um líder revolucionário. E eles disseram, liberte Barrabás e crucifique Jesus. Mas quem gritou foram os judeus. Eles é que crucificaram, eles é que deram a ordem final para a crucificação. Então o mundo é assim. Nós sempre vamos ter pessoas que se sentem ameaçadas no sistema. Mas vamos ver essa questão do imposto, uma coisa para você pensar, para você refletir que o Brasil ainda é um lugar que paga muito imposto e nós temos que pensar nisso também. Vamos em frente? Bom, subimos aqui, essa ladeira aqui, né, estrada original ainda. Estamos na frente, na Câmara de Vereadores de Tiradentes e mais à frente nós temos a Igreja Matriz aqui de Tiradentes. Segundo informações e dados, essa igreja é a segunda no Brasil com maior quantidade de ouro, a primeira estando na Bahia. Aqui aproximadamente 420 quilos de ouro. Nós vimos lá no Ouro Preto algumas igrejas, inclusive aquela que nós visitamos lá, com 400 quilos de ouro junto com prata. Então tem essa questão aí colocada. E se percebe que todas elas, as grandes igrejas, têm quantidade de ouro na mesma condição que as demais que já falamos, que é aquela questão de briga por status, de poder. A igreja que tivesse mais ouro representava o poder daquela casta, daquele grupo econômico, daqueles empresários, fazendeiros, e assim sucessivamente. Então, só para registrar, essa igreja aqui, matriz em Tiradentes, com 420 ou 30 quilos de ouro. Muito bonito também, uma subida relativamente interessante, né? E ao redor esses casarios aqui, bem estilo mesmo açoriano, como é em nossa região lá, em Laguna, São Francisco, Bahia e tantos outros que nós conhecemos, né? Vamos lá, vamos em frente. Olá, nós estamos aqui no Chafariz, em Tiradentes. Faz lembrar o quê? Faz lembrar o quê? Carioca. Nossa Carioca na Laguna. Mesma situação da Carioca. Era na Carioca que se utilizavam, se abasteciam com a água que vinham das montanhas, água natural, boa,
E aqui em Tiradentes também, em 1749, descobriram essa fonte maravilhosa que chamaram de chafariz e tornaram o ambiente aprazível. E desde aquele período, então, a água vem jorrando aqui e sempre abasteceu, na época abastecia a cidade. Hoje não sei se eles utilizam esta água para abastecimento, mas sei que ela continua ainda rica em água e fizeram uma entrada interessante. Vocês estão vendo aqui, nós chamamos isso na linguagem bíblica. Lembra aquela história de que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu? Isso aqui em Israel, no Oriente Médio, isso aqui chama-se agulha. É um lugar que só passa uma pessoa, não passa um camelo, não passa somente uma pessoa. Eles chamavam de agulha. Então eles fizeram essa agulha e eu vou passar pela agulha, porque eu quero ir para o céu. Então tá, olha aí, ó. Estamos passando pela agulha e aí eu entro no chafariz. O chafariz, como já falei para vocês, é inaugurado em 1749 com essa água potável. Ainda utilizam, alguns pegam água aqui. Eu não sei exatamente a qualidade dessa água, não vou avalizar, nem perguntei, nem pesquisei. Mas só sei da história que é essa fonte aqui, muito visitada pelos turistas. Todos vêm aqui, acredito até que bebam dessa fonte, né? Mas é mais ou menos aquele estilo da nossa carioca em Laguna. A água é encanada, devidamente encanada. Eu vou dar uma espiada aqui atrás para ver de onde vem aqui essa água. Exatamente, ela vem lá de cima de uma casa lá. Ela vem lá de cima, naquele mesmo processo que é feito em Laguna, processo de decantação, né? Vem de cima, vai decantando para ir purificando a água até chegar nesse estágio. Muito interessante, é mais uma opção, mais um lugar para ser visitado. Vamos em frente. Olha, Dona Elvira dos Santos, de Tiradentes, é fruto da terra nascida aqui, conheceu essa fonte aqui desde quando nasceu? Desde quando nasceu. Essa fonte tem nome, não? Eu sempre chamou chafariz. E a senhora bebeu dessa água? Antigamente, né? Quantos anos mais ou menos? Eu tô com quase 80, deve ter uns... Até uns 50 anos de sua idade ainda a senhora bebeu aqui. Depois aí, lá em cima é uma represa, vem do morro, passa por uma represa e aí culmina aqui. Talvez pararam de beber porque as crianças se utilizam para tomar banho, é isso? E aí adultos também se utilizam para de banho na parte superior, que a gente não vê aqui, só vê lá atrás, né? Então por isso que ela deixou de ser uma água, embora boa, mas não potável porque não está sendo tratada, né? Como aqui tem muita fartura de água, não há necessidade de estar utilizando essa fonte. Seca, né? Fica com pouca água. De repente até seca. Tempo de calor mesmo, né? Isso mesmo. Beleza, querida? Bom de ouvir. Um abraço. Tchau, tchau. Agora nós vamos ver também a Maria Fumaça, a famosa Maria Fumaça, que nós todos conhecemos lá em Siderópolis, Criciúma, em vários lugares da região carbonífera, a famosa Maria Fumaça. Então vamos conhecer, aqui tem uma bela estação de trem e a Maria Fumaça leva o pessoal daqui, os turistas daqui para São João del Rei, no bate e volta. Então, só que funciona mais no final de semana. Muito bonito, vale a pena utilizar esse passeio, fazer esse passeio com a nossa famosa Maria Fumaça.